Olá novamente, pessoal. Então, dando prosseguimento aqui nos nossos exercícios resolvidos, né? Então, a gente no exercício 2.2 da nossa apostila, tá? Então, esse aqui é da apostila. Opa, apostila. Esse exercício também segue os moldes do anterior. Se vocês observarem ali, eu tenho caixinhas, né? X1, X2, X3, não nos interessa o que são essas caixinhas, se elas são componentes, se elas são resistores, se elas são fontes. O que está nos interessando nesse exercício são as tensões, tá? Então a gente está interessado apenas nas tensões que estão colocadas aqui nos componentes. Então lembrando, né, que quando a gente aplica a segunda lei de Kirchhoff, né, que é a lei das tensões, a gente vai somar as tensões. O que as tensões podem ser? Podem ser as tensões das fontes, né? Então, a gente pega ali o exercício. E, claro, não é o caso desse aqui, porque a gente só está querendo somá-las e a gente não está preocupado se são resistores ou fontes. Mas na aplicação geral da lei de Kirchhoff, né? É a lei das tensões. Então, a gente vai considerar como tensões as tensões das fontes, né? Então, os valores, né, que tiverem disponíveis. E as quedas de tensão nos resistores. Isso a gente tem que ter em mente. Queda de tensão no resistor é R vezes I. Então, é a resistência do resistor vezes a corrente que passa por ele. Isso é uma tensão. Então, na segunda lei de Kirchhoff, que também é chamada de lei das malhas, o somatório das tensões que eu tenho numa malha é igual a zero. Onde K aqui, por exemplo, seria a quantidade de elementos, né, que eu estou somando. Então, se eu pegar todas as tensões do circuito, a soma dessas tensões tem que dar igual a zero. E o que é uma malha, então? A gente viu no vídeo anterior que a definição de nó é aquela definição que estabelece, né, que se eu tiver 3 ou mais elementos conectados, eu posso dizer que eu tenho um nó. Malha já vai partir para outro conceito, que utiliza bastante também o conceito de ramo, né? Então, o ramo a gente não aplica diretamente. Então, o ramo é quando a gente tem um caminho, uma conexão entre dois nós consecutivos. Então, trechos, né, a gente pode chamar de ramos, desde que eles estejam conectando dois nós. A malha é qualquer caminho fechado que a gente estabeleça no circuito elétrico. Então, eu começo num ponto e eu retorno para o mesmo ponto, seguindo alguma trajetória. E eu não posso passar 2 vezes pelo mesmo ponto. Então, isso é malha. Então, vamos primeiro aqui definir, né, onde é que a gente tem nós. Então, se vocês olharem aqui este ponto aqui, ó, eu tenho a conexão do elemento x1, x2, x3. Isso aqui será considerado um nó. Nó A. Onde a gente tem outro nó? Ó, se a gente olhar aqui, ó, este ponto conecta x2, x4 e x5, né? Então, isto aqui também é um nó. Este outro ponto aqui também conecta 3 elementos, ó, x3, x4 e x6. E este último ponto aqui, ó, se nós observarmos, conecta x1, x5 e x6. Também é um nó. Então, aqui nós temos esses 4 nós. Poderia ter outros pontos que a gente coloca nome, não precisa ser necessariamente um nó, a gente pode nomear conexões entre elementos, tá? Sem nenhum problema, só para nos referenciarmos. Mas se a gente for olhar esse circuito aqui, a gente tem muitas malhas, né? E eu já tranquilizo vocês, né? Exercícios que sejam completos, né? Que a gente tenha que calcular tudo, eu não vou dar circuitos com mais que 3 malhas, tá? Porque fica matematicamente inviável de calcular e não é o nosso objetivo. Mas esse aqui que é bem mais simples, né? Que é só considerar as tensões, ele tem 7 malhas, né? Se a gente for olhar, a gente tem a malha ABDA. Então, essa malha aqui passa por x2, x5, x1 e volta no ponto A.
Então, vamos ver quais são as malhas que a gente tem nesse circuito. Então, a gente tem a malha ABDA. Então, veja que eu começo no ponto A e volto para o ponto A. Eu tenho a malha ACDA. Então, ACDA, também voltando lá por fora, pelo X1. Eu tenho a malha ABCDA. Neste caso, eu pego do A para o ponto B, em vez de vir para baixo, eu vou pelo ponto C, pegando X6 e X1, né? ABCDA. Na mesma vibe eu tenho ACBDA, né? ACBDA. A ACBDA vai, em vez de pegar para o X2, vai pegar para o X3. ACBDA. Ainda temos a malha ACBA. Então, ACBA. Então, esta malha menorzinha de cima. Temos a malha menor, só que de fora, né? A malha ACDBA. Então, ACDBA é esta malha que pega o quadrado maior aqui, né? E por último, ainda temos a malha pequena, né? Que é essa aqui de baixo, né? Que não pega o nó A, que é a BCDB. Então, se vocês observarem, nós temos 7 malhas nesse circuito. E resolver este circuito vai mais ou menos na mesma linha, né, do que a gente fez no anterior. Eu não posso escolher, por exemplo, malhas que tenham duas incógnitas. Então, se vocês pegarem, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, ACDA, por exemplo, tem V2 que eu não conheço, tem V1 que eu não conheço, eu não posso pegar essa malha. Eu tenho que pegar malhas que eu conheça. Então, se a gente pegar a malha ACBA, por exemplo, ó, a CBA, a única incógnita é V2, não é? Então, eu posso pegar a malha ACBA tranquilamente. Então, aqui. Então, a malha ACBA. Então, vamos somar as tensões que existem nessa malha. A gente pode escolher qualquer ponto para começar. Vou começar pelo A apenas por referência, vou seguir o caminho, né? A, C, B, A. E aí, o que a gente considera? Quando a gente vai anotar o valor da tensão, a gente tem que olhar para a polaridade. A polaridade que a gente está ingressando no componente é a polaridade que a gente vai anotar na hora de equacionar. Então, se vocês olharem aqui, a C, eu estou indo de A para C, qual é a polaridade que eu enxergo primeiro? A positiva, né? Então, vai ser mais V2, CBA, ó, mais 8 volts, mais 8, menos 10, então ingresso pelo negativo ali no X2, igual a zero. Dessa forma, V2, passando pelo outro lado ali, o menos 10 mais 8 dá menos 2, passando para o outro lado, 2 volts. Então, descobrimos aqui a nossa primeira tensão. Agora eu posso escolher alguma outra malha. Para simplificar, por exemplo, eu posso pegar a malha pequena de baixo ali. Então, a malha que pega o X4, o X5 e o X6, eu só tenho o V3 de incógnito. Então, eu vou pegar essa malha BCDB. Então, a malha BCDB, vamos começar pelo ponto B. Então, ali no X4 a gente está ingressando pelo negativo, né? Então, menos 8, mais 9, mais V3, igual a zero. Então, menos 8 mais 9 dá 1, V3 igual a 1, passando pelo outro lado, menos 1 volt. Ah, professor, deu negativo. O que significa isso? Significa que, na verdade, essa polaridade aqui que foi colocada, ela está invertida. Simplesmente isso.
Como eu achei menos 1, significa que, na verdade, o lado da esquerda aqui que seria positivo e o lado da direita que seria o negativo. Apenas isso. Quando a gente diz que a gente encontra um resultado e a corrente ela dá negativa, aí no caso da corrente é porque a gente atribuiu o sentido da corrente de maneira incorreta. Mas isso eu vou abordar num exercício mais completo, que a gente aplique as duas leis no mesmo circuito. Para finalizar então, para a gente achar o valor ali do V1, eu posso usar alguma malha que pegue o valor do V1, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a malha ABCDA. ABCDA. Então, passando por X2, X4, X6 e X1. Para encontrar o valor da tensão X1, no X1 ali. Então, A, B, C, D, A. Poderia utilizar qualquer malha que englobasse o valor V1, tá? Não tem problema nenhum, todas elas encontrariam a mesma resposta. Então, começando ali no ponto A, ingressando no X2 pelo positivo, então vão ser mais 10, né? Então 10. ABC, então ingressando no X4 pelo negativo, então dá menos 8. CD, então do C para o D, ingressando pelo positivo, mais 9. Mais V1. Desculpem, menos V1, né? V1 nós estamos agora ingressando pelo lado negativo do V1, então é menos V1. Então, mais 9 menos V1 igual a 0. Então, 10 menos 8, 2. 2 mais 9, 11. Então, 11 menos V1 igual a 0. V1 igual a 11 volts. Certo, pessoal? Então, exercício 2.2 era isso. Na sequência, então, a gente vai ter a resolução do próximo exercício.